Tosse. Não tinha mais nenhum outro sintoma. Quais seriam os outros sintomas interessantes a serem perguntados? Já tem vários, Tá pensando na caracterização da dispneia, é isso? Né? Não tem mais. Perda de pele. História familiar de câncer. Familiar de câncer. O que mais? Isso é uma coisa que eu ia falar, né? Sudorese noturna. Nossa. Ok. Que outras causas? Neoplasia, tuberculose, pensando no diagnóstico diferencial. Tudo bem. Mais alguma coisa? Sibilância. Até a história do pessoal de neoplasia também, né? Porque às vezes um câncer de pulmão pode ser um meta, né? Sim. Doutorácio. Eu Então, perguntei. não tinha. Porque ele é idoso, né? Podia ser um equivalente de idoso, Dispneia, muito bem. Excelente. Assim, quando a gente vai raciocinar, né? Quando a gente vai escrever o caso, assim, tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar aqui? Antes da gente, assim, colocar o raciocínio mesmo. O tempo, né, que começou. O tempo que começou. E aí, quanto é? 2 anos. A tosse há 2 anos. A Tosse tosse há há 2 2 anos. E a Há dispneia há 6 meses. 6 meses. É exatamente isso, né? Quando a gente vai estruturar o raciocínio clínico, né, a gente tem 4 pontos chaves para a gente se embasar. A história epidemiológica, a identificação desse paciente. Algumas doenças só dão em homens e não dão em mulheres. Algumas doenças só dão em idosos e não dão em crianças. Algumas doenças têm uma franca associação com determinadas exposições. E no caso dele, qual é a doença que dá tosse, dá dispneia, e ele tem um grande fator de risco? Ele é tabagista, né? Então, assim, uma grande hipótese seria DPOC, né? Professora, nem todo paciente que tem DPOC tem bronquite crônica também, mas nesse caso ele teria, né? Porque essa tosse dele já é há 2 anos, eu não sei se contempla a credibilidade de ser mais 3 meses. A tosse crônica justificar bronquite. O perfil, boa pergunta, o perfil bronquítico e enfisematoso, né, é mais um perfil acadêmico, didático. Quando a gente define como DPOC, ele pode ser tanto bronquítico quanto o enfisematoso. A gente muitas vezes associa do ponto de vista mais didático, ao bronquítico, o perfil bronquítico é aquele que exacerba mais, é aquele que tem mais muco, que tem mais infecção. Certo? Tipo, né? Assim, como a Gabriela falou, tipo, nesse caso, ele aparentava pela foto, né, que a senhora mostrou, tipo, ele estava caquético, ele tinha uma hiperinsuflação importante, um disco importante, mas ele também tinha a tosse, né, porque o padrão de sematoso é mais essa hiperinsuflação e o bronquítico é mais essa tosse, essa secreção, né, então, um pouco dos dois, assim. Que na imensa maioria dos casos vai ser um pouco dos dois, né? Mais do que a gente... Acaba que eu coloquei aquela foto só pra gente lembrar dos fenótipos típicos, mas é uma coisa, inclusive eu fiz questão de colocar uma foto do Néter, né? Uma coisa mais livresca mesmo, acadêmica, né? Pra gente ter um perfil, assim, fenotípico na cabeça. Mas muitas vezes os pacientes, eles não vêm como um livro, né? Eles vão se apresentar um mix, um pouquinho de cada, tanto enfisematoso quanto bronquítico, certo? E os sinais, chaves, guias para esse raciocínio, realmente, tanto a dispneia quanto a tosse. Aqui acaba que muitas vezes, na simulação, a gente traz pacientes muito típicos para vocês, né? Em especial nesse início, nesse primeiro tema, a gente não mistura muita coisa. Mas na prática clínica, esse é o paciente, por isso que é interessante a gente fazer diagnóstico diferencial com o doutorado. Esse é um paciente que muitas vezes, como o tabagismo, né, que é o principal fator de risco para a pneumopatia no contexto dele, é também fator de risco para quê? Doença cardiovascular, né? É um paciente que infarta, muitas vezes é um doente que é obeso, é um doente que é sedentário, então ele pode ter tanto o DPOC dele, quanto a insuficiência cardíaca, ou doença coronariana, né? Então a angina, né, pode se manifestar como dispneia, o equivalente anginoso. Então é importante que a gente saiba que as coisas se misturam. Lógico que a gente começa mostrando aquele bem didático, bem clássico, mas as coisas na prática muitas vezes estão misturadas, certo?
E aí, quando a gente vai raciocinar, né, esses 4 pontos-chave, a gente tem a história epidemiológica, né, a identificação do paciente, é um homem de 75 anos, 74 anos, né, já idoso, tabagista, a gente consegue quantificar, né, esse fator de risco. O dele é o quê? É uma carga tabágica o quê? Desde os 10 anos, né? Desde os 10 anos. Ele tem 74, Era quantas máximo por dia. Então, era 64. 64 máximos ano, né? Então, é um paciente com carga tabágica importantíssima. Quando a gente fala em DPOC, só o tabagismo, só o cigarro dá DPOC? Ou outras condições geram? Quais outras? Que a gente, por isso que na epidemiologia, assim, quando a gente fala em doenças respiratórias de uma forma geral, a interface com o pulmão é a nossa principal interface, né? Além da cutânea. Mas a de via aérea, é muito importante a gente questionar do ponto de vista exposicional, né? A gente tem algumas exposições recreacionais, tipo tabagismo, né? Quais outras? Exposição à fumaça, queima de biomassa, que mais? Sílica, né? Jateadores, fogão a lenha, paciente, que mais? Que recreacionalmente visita grutas, paciente que com frequência, né, cria pássaros, né, comerciante de animais. Então, é bem importante quando você vai coletar a história, quando a queixa é principalmente respiratória, lembrar da história exposicional. Acaba que é uma grande pista para você dar o diagnóstico. Aí depois que você passa da história epidemiológica, você vai para a queixa principal, ou então o sinal sintoma guia, que você vai discutir diagnóstico diferencial. Ele já trouxe 2, né? As 2 grandes queixas eram dispneia e tosse. Além disso, o terceiro ponto vai ser a temporalidade dessas queixas, a caracterização dessas queixas e, por fim, os sintomas associados, que isso daqui afunila o diagnóstico. Porque uma coisa é o paciente idoso, 74 anos, já tem uma dispneia crônica, uma tosse crônica, e ele vem, por exemplo, com perda de peso importante, com hiporexia marcada. Ele pode ter da pessoa dele? Pode, mas ele pode ter desenvolvido a longo prazo uma neoplasia de pulmão, né? Então, assim, é importante a gente relacionar sempre com o diagnóstico diferencial, certo? Pronto, na caracterização da dispneia, o que é importante a gente caracterizar? Quais esforços, né? Quais esforços? Quando a gente tem, por exemplo, em especial ambulatórios especializados, né, que a gente só vê isso, a gente tende a ter escalas objetivas, numéricas, que a gente pode dizer na queixa do seu Chico. Antes ele tinha dispneia, né? Ele tinha falta de fôlego, falta de ar, cansaço aos grandes esforços, que passaram a ser como o dele? No repouso, né? Assim, quando ele tirava a blusa, então ele tinha um MMRC de 0 e foi para atualmente um MMRC de 4, né? Então, assim, em vez da gente precisar dizer que antes era o dispneia de grandes esforços, agora, quando ele tira a blusa, a gente pode dizer que ele tinha um MMRC de 0, né? Como todos nós. Esse MMRC, se todos nós, né, quem não é treinado for correr uma maratona, muitos não conseguirão. Né? A verdade é essa. Por quê? Vão estar francamente dispneicos, certo? Então, assim, isso daqui é o cidadão comum, né? Então, quando ele passa a desenvolver, né, essa piora respiratória, né, essa aumento da demanda, é isso que a gente vai colocar lá. Ele tinha um MMRC de 0 e foi para 4 de maneira objetiva. Outra forma de caracterizar isso daqui é uma dispneia progressiva, né? Progrediu ao longo desse tempo. A gente já viu que ela é crônica, ela já tem 6 meses, tanto a tosse quanto a dispneia, certo? Além disso, o que mais? Que a gente pode caracterizar a dispneia, que é muito importante. Algumas vezes o paciente, ele dá nomes que significam mais de uma coisa. Por exemplo, o paciente pode dizer, não, estou cansado. O cansaço na medicina, né, o cansaço por doente, pode se manifestar de algumas formas. Pode ser um cansaço de falta de fôlego curto. Tipo dores. E o cansaço, que na medicina, falta de fôlego curto, a gente chama de dispneia. Esse é outro cansaço, que é o cansaço de adinamia, astenia, né, mialgia, certo? Então, ter esse cuidado, porque você tem que traduzir o que o paciente está dizendo. Isso é um ponto-chave para a coleta de dados, certo? E na dispneia em si, realmente ele tinha fôlego curto, falta de ar, né? Então, outro ponto importante da gente questionar é o quê? Fatores de melhora e piora. Fatores de melhora e de piora. Grande maioria das vezes é isso que a gente vai fazer com o sintoma guia. E quais seriam os fatores de melhora e de piora que
apontam para um mecanismo da dispneia. A gente tem duas principais etiologias para a dispneia, né? Se é deitado, Se é deitado, se é em pé, por quê? Pra ver se tem congestão, se está fazendo. Exatamente. Né? As duas principais causas, as duas principais etiologias, né? Mecanismos fisiopatológicos da dispneia são causas cardíacas e causas pulmonares. E eles andam bem juntinho, né? O coração e o pulmão. Então, assim, é importante, tá, a gente tentar caracterizar. E a ortopneia e a dispneia paroxística noturna, a dispneia posicional, é assim, na coleta da anamnese, é um ponto-chave. Ajuda demais. Por quê? Fisiopatologicamente, aquela dispneia de origem cardíaca, em geral, ela começa como? Como é que ela vai se iniciar? Hã? Pode ser de maneira aguda, o paciente infartou, aí na hora ele vai dar marco de pulmão e tal. Mas se é uma dispneia cardíaca de longo prazo, tipo insuficiência cardíaca, como é que se dá a dispneia? O paciente tem mais dispneia sentado ou deitado? Deitado. Tá deitado. Então é isso. Ele acorda à noite, né? Muitas vezes a evolução de insuficiência cardíaca, que não seja aguda, que seja crônica, que se dá de maneira lenta, ela se instala progressivamente com dispneia paroxística noturna, depois evoluindo para a ortopneia, depois para a franca dispneia a qualquer esforço, né, em repouso, tá? Então, assim, ajuda muito você saber se o paciente tem dispneia paroxística noturna. Por quê? O paciente, quando ele tem insuficiência cardíaca, ele deita, em especial na noite, quando ele vai dormir, ele passa 6, 8 horas dormindo. Então, há uma redistribuição da volemia. Quando há essa redistribuição da volemia, o pulmão, que é uma esponja, ele suga. E aí, o paciente acorda à noite para sentar, para ficar em pé, para caminhar, por conta da dispneia paroxística noturna. Então, toda vida que o paciente tiver um quadro de dispneia, a pergunta sempre é se tem ou se não tem dispneia paroxística noturna, se tem ou se não tem ortopneia, e o que mais de sintoma associado nesse contexto aqui? É importante a gente perguntar. Pode ver se tem Edema, turgência jugular, para a gente fazer o diagnóstico diferencial principal. Certo? Tranquilo? Pronto. Esse paciente, a longo prazo, ele pode desenvolver edema, turgência jugular. Por quê? Hipertensão pulmonar. E aí ele vai criar. Então, essa hipertensão pulmonar vai sobrecarregar o coração direito e ele vai evoluir com pulmonar, insuficiência cardíaca direita, edema inferior, hepatomegalia, hepatocefalia jugular, turgência jugular. Certo? Pronto. A tosse, como é que a gente caracteriza a tosse? Se tem secreção ou não. Se ela é seca ou se é produtiva, a dele era como? Produtiva, né? E como é que a gente caracteriza essa? E a secreção dele era como? Hialina. Certo? E aí, muitas vezes, a gente vai ver se tem sintomas associados, porque toda vez que a gente tem tosse, muitas vezes a gente vai pensar numa síndrome brônquica, né? Pra ver se o paciente tem febre associada, né? Se tem alguma alteração na coloração. Alguma dúvida aqui? Não, né? Então, pela história clínica, é muito sugestivo dele realmente ter DPOC, né? E aí a gente vai pro exame. Quando a gente vai examiná-lo, o que é que chama a atenção? Primeiro, a carinha dele, se ele chegasse assim, muitas vezes, com o tempo a gente vai desenvolvendo, só de olhar para o paciente, a gente já começa a perceber várias coisas, né? Só a inspeção mesmo. Esse paciente aqui, a inspeção, tem alguma coisa que chama a atenção, além da caquexia, que foi comentado, o ictus, como assim? Tá dizendo pectus, pectus escavato, né? É mais a caquexia, esse paciente está bem emagrecido. Esse emagrecimento se dá por quê? Alguém sabe? Será que ele tem citocinas inflamatórias e o trabalho respiratório, principalmente. Por quê? A gente perde caloria porque a gente respira, né? Respirando. Né? Lógico que porque a gente se movimenta também. Mas para respirar, é assim que a gente perde a grande maioria das nossas calorias. Então, assim, quando o paciente tem um trabalho respiratório muito intenso, para manter o quê? No contexto dele, é para manter o alveolar. Né? Então, assim, isso requer uma demanda cardiorrespiratória absurda. Então, um gasto energético muito alto. É por isso que esses pacientes, quando eles são pneumopatias terminais,
que são sempre muito taquineicos, eles tendem a evoluir com caquexia, né? Então, só uma lembrança. O que mais de achado que a gente poderia ver? Esse daqui é o clássico, esse daqui é o livro, né? Então, aqui é o Pink Puffer, né? Um Pink Puffer, ele pode ter o quê? A gente pode falar dos dois. O que é que esse paciente, o que é que a gente deve buscar, assim, de sinal de gravidade? Quando eu vejo o paciente que eu estou suspeitando de DPLC. A inspeção. Pode Olha, ver a respiração dele, né? Às vezes compensa fazer aqueles ventiladores meio que... semicerrados, exatamente. Muitas... Eu não sei. Cianose. Ambos podem ter, né? Na verdade, ambos podem ter. Uma das coisas que a gente pesquisa é cianose. Tu disse o que você agora? Falei baqueteamento digital. Baqueteamento digital, por conta da hipoxemia, cianose tanto perioral quanto perioral, né? O que mais? Câncer de pulmão a longo prazo, né? Mas eu digo na inspeção, olhando. Em geral, são pacientes o quê? Ele tá bem hiperinsuflado, né? Então acho que tipo. Tórax sem barril. Tórax sem barril, pode ter, né? É um paciente que tem um aprisionamento aéreo, né? Hiperventilação. E hiperventilação, muitas vezes são pacientes taquipneicos, Não né? consegue respirar. Não consegue expirar. Como ele não consegue expirar, o tempo é muito maior. Tende a ser bem maior, né? Eles ficam, por isso que eles ficam com o lábio sempre cerrado. Com o tempo você olha e já sabe? Assim, eles sempre ficam, alguns fazem inclusive barulhinho, em especial quando eles são idosos, né? Eles ficam todo o tempo, sabe? Chama a atenção. E aí você vai examinar. Ele não tinha, né, turgência jugular, não chamou a atenção porque ele não tinha nada para IC direito. Mas na ausculta cardíaca, ele tinha ritmo cardíaco regulado, aos tempos, e tinha hipofenose de Buller. Por que ele tinha hipofenose de Buller? Ou poderia ter, né? Por quê? Alguém sabe? Se o tórax está hiperinsuflado, né? Ele afasta, então vai dificultar a propagação do som. O mesmo se dá para a ausculta pulmonar, o murmúrio vesicular é presente difusamente, mas é reduzido. Por quê? A propagação do som está dificultada porque eu tenho ar entre o saco alveolar e a caixa torácica, certo? Outros achados, as meninas fizeram o exame físico completo, né? Inspeção, palpação, a expansibilidade vai estar como? Reduzida, né? Lembrar que tá todo o tempo, é como, pessoal, o pulmão é que nem um balão. Pensa naquele balão de insuflar com bexiga de aniversário, certo? Quando ele tá todo o tempo aberto, ele não fecha, certo? Ele vai estar todo o tempo aberto. E ele tá hiperinsuflado nesses doentes, né? Nos enfisematosos, os septos quebraram, muitas vezes vai estar todo o tempo hiperinsuflado. Então, eu vou perder a capacidade de abrir e... Porque quando a gente tira do balão, o balão murcha. Nesse caso, não, certo? Então, a expansibilidade está diminuída, o frame do tórax vocal está como? Reduzido. Do mesmo jeito que eu tenho dificuldade de propagação do som, eu tenho dificuldade de propagação da percepção vibratória, certo? Então, o frame tórax vocal está diminuído, a ausculta está reduzida também. Aqui é o paciente que está relativamente compensado, ele não tem ruídos adventícios, tá? E as extremidades, ele tem pulsos periféricos palpáveis, sem edema. Pronto, ele já trouxe alguns exames. Esse exame aqui é o quê? É mandatório, não é? Ele poderia ter feito, não poderia? O que é? Ele já trouxe, né? O histórico do tabagismo, né? Em especial, diagnóstico diferencial. Mais de 50 anos, tabagismo atual. É importante fazer, mas assim, é mandatório para dar diagnóstico? Não, né? É importante para a gente ver complicação. Lembrar que, assim, ele tem uma doença que pode estar complicada. Ou ele pode ter uma outra doença, um diagnóstico diferencial. E pode ter duas doenças também, né? Ele pode ter doenças complicadas, muitas vezes, ou coisas distintas, tá? Aqui ele tem um paciente clássico, tem os achados clássicos de um paciente com DPLC, né? Que são quais? Retificação das cúpulas diafragmáticas, né? Olha aqui, o perfil ainda tá mais bonito. Essa foto a gente colocou que tá totalmente retificado. O diafragma
Aqui, como vocês comentaram, né? O aumento do espaço intercostal, né? O que mais? O aumento do diâmetro anteroposterior, né? Ele tem aprisionamento aéreo, principalmente aqui retroesternal, né? Mediastino superior. O que mais? Hipertransparência bilateral. Poderia ter um coração em gota. Aqui não tá tipo de coração em gota, mas poderia ter um coração em gota. Acho que o principal é isso. E a gente não vê nada de consolidação, de massa, né? Pensando em tumor, nada disso. Aí ele traz o grande exame. Esse sim, padrão ouro para a gente diagnosticar a DPOC, que é a espirometria, certo? Zero dúvida, né? Com relação a isso. Como é que a gente lê a espirometria? Pronto, a gente vai primeiro para relatar, como o nome já diz, né? Vocês inclusive super explicado para o paciente, é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Assim, o nome já é autoexplicativo. Se ela é obstrutiva, o meu critério inicial para pensar em DPOC é obstrução. A gente vê obstrução com difenol, certo? VF1 sobre CVF. A gente olha para onde? Pós-BD. Tudo é pós-BD. Pessoal, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela se dá, basicamente, ela é definida por uma doença progressiva e irreversível com essa obstrução. Todos nós, se a gente vivesse muito, desenvolveríamos DPOC a longo prazo. Só que, muitas vezes, isso não acontece. Paciente idoso e tal, não vai acontecer. Aqueles que têm fatores de risco, exposicionais, né, recreacionais para medicamento, eles vão ter uma rapidez nessa irreversibilidade. E essa irreversibilidade do fluxo se dá pela obstrução na via aérea, tá? Então, assim, a primeira coisa é que eu não posso ter algo que o meu bronquidilatador vá abrir, vai mudar. Então, sempre, na DPOC, o principal vai ser o olhar pós-BD, tá bom? O VF1 sobre CVF, para dar diagnóstico, é abaixo de quanto? Abaixo de 70. E depois que eu vi, esse paciente tem obstrução. Então, ele tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica. A gente vai avaliar a gravidade, o grau dessa obstrução, né? Dessa obstrução de quê? Do fluxo aéreo, né? Aí a gente olha para o VF1. Lembrar que esses pacientes, eles são tipicamente hiperinsuflados, certo? Por mais que tenha um padrão bronquítico e enfisematoso, ambos são tipicamente hiperinsuflados. O alvéolo tá bem aberto. A grande dificuldade dele não é botar o ar para dentro, é botar o ar para fora, né? Para expirar. Por isso que o tempo expiratório deles vai ficar maior, eles estão tentando. Mas quando você faz a espirometria, ele manda soprar de uma vez. Nessa soprada de uma vez, ele tenta tirar a maior parte do fluxo. Por isso que a gente mede o VF1. Essa é a maior quantidade de fluxo que ele está colocando para fora. Quanto menos ele coloca, mais grave ele está. Né? Uma coisa bem intuitiva. E basicamente a gente vai olhar também, né, mais uma vez, pós-BD. Como é que a gente faz? Essa gravidade do nosso paciente, ele tem obstrução e essa obstrução está em que grau? Grau 3, né? Ele tem uma obstrução grave, tá bom? 33%, VF1 de 33%. Muito ruim, né? Muito ruim. Mas é um paciente... É porque eu dei uma Aqui, espelha. ó. Pra você. Aí a gente olha mais frio. Não, 68 é o VF1. Sim. Certo? É verdade. O VF1 sobre o CVF. Aí a gente olha pro VF1, que aí é o 33. Tranquilo? Pronto. Então, a gente coletou na anamnese, examinou, por que o paciente tem DPOC, a gravidade é importante, né? É um paciente GOLD 3, e a partir daí a gente vai orientar as medidas não farmacológicas e farmacológicas. Lembrar que a principal, como eu comentei para vocês, o principal ponto definidor, assim, para mudança na DPOC é a gente orientar o quê? Cessação do tabagismo, né? Que é o principal fator de risco, ou do fator exposicional que ele tem, né? Se ele tem silicose, asbestose, é sair disso, usar EPI, alguma coisa assim. Muitas vezes esses pacientes vão, quando eles desenvolvem mesmo pneumopatia, eles vão sair do emprego, né? Vamos de licença. Aí, além de cessar o tabagismo, já que é irreversível, lembrar que o que ele tem agora, o que ele perdeu de pulmão, não volta mais, certo? Então, assim,
É fundamental que ele tenha grupos ou vá para a psiquiatria. E a primeira pergunta toda vida que a gente for abordar esse tema é se o paciente tem vontade. Não adianta você falar em PET de adesivo, em nictinho, bupropiona, se o paciente não tiver a motivação para acessar o tabagismo, certo? Então, é só uma lembrança, mas sempre oferecer, tá? Isso é mandatório no tratamento. Pronto. Além disso, de não farmacológico, o que mais que a gente orienta? Fisioterapia respiratória, né? Reabilitação, em especial aqueles que já vêm em uso de medicação. Porque quando a gente fala em pneumopatias, pessoal, o grande remédio são os inalatórios, né? Como a interface do pulmão é toda, por mais que você faça alguma coisa oral, em alguns casos que precisam, né? Em especial quando estão exacerbados, mas assim, a interface se dá por inalação, nebulização. Então, assim, é mandatório que eles entendam e saibam que a bombinha ele tem que usar todo dia. Por quê? Porque aquele não vai mudar. É diferente do paciente asmático, né? Como vocês viram anteriormente, o paciente asmático, às vezes, ele tem aquela crise e ele não persiste. Não é perene. Então, resolvido. Já o paciente DPOC, para evitar que ele fique cansado, ele vai usar todo dia, tá? E aí, vai ser o que no caso dele? De medicação. Broncodilatador. E aí, quais são? O antimuscarínico e o broncodilatador, certo? Aí a gente vai falar um pouquinho mais específico da classificação no próximo caso. Tranquilo? Além disso, vocês comentaram com relação à vacinação, né? Que é outro ponto-chave. Por que a gente manda vacinar esses doentes, hein? Risco de exacerbação. Né? Lembrar que esses pacientes vão exacerbar, faz parte da história natural, mas e a infecção muitas vezes é o gatilho. Então, assim, lembrar que eles precisam, essa vacinação tem que cobrir tanto germes, né, bacterianos, gram-negativos, que por isso que a gente orienta pneumococo, né, também atípicos, hemófilos, também, o que é importante, vírus, né, a gente tem vírus social respiratório, bronquiolite, paciente com influenza, né, H1N1, Covid. Então, assim, é importante a gente lembrar e orientá-lo que anualmente ele vai ter que ter uma cobertura vacinal, certo? Eu acho que é basicamente isso. Alguma dúvida? Não? Pois bora pro próximo. Quem é que vai? Eu vou. Quem vai? Esse outro caso é, inclusive, bem mais rápido, porque o contexto é emergencial, certo? É um paciente em pronto atendimento, ele também já vem com diagnóstico. Esse primeiro aqui não tinha um diagnóstico, né? Esse daqui vem com diagnóstico, ele já sabe que ele é DPOC e vem com a queixa também de dispneia. Esse, a gente vai realizar o atendimento direcionado da emergência. O exame físico não precisa realizar, mas assim que você quiser, o paciente vai te mostrar, identificar o diagnóstico, a classificação desse paciente, solicitar os exames complementares principalmente. E aí conduzir com relação ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Certo? Quem é que vai? Ótimo.